Olá pessoal, tudo bem? Quem está falando aqui é Tancredo Lins, do canal de Educação de Minas Gerais. Finalmente, publicado no dia 8 de janeiro, a resolução que é datada do dia 7 de janeiro, resolução de número 4693, 7 de janeiro de 2022, e que vai falar, pessoal, sobre os critérios e definir também procedimentos para contratação temporária para atuação no quadro administrativo e também a convocação para atuação no quadro do magistério. Toda vez que eu falar aqui nesse vídeo administrativo, estou me referindo a três funções importantes. A primeira delas é ASB, que é o auxiliar de serviço da educação básica, aquele servidor que cuida da limpeza, que auxilia na disciplina, que cuida da merenda da escola. Importante função essa do ASB. Vou falar também sobre o atendente de secretaria, o assistente técnico da educação básica, o ATB, ele que cuida do CIMAD, que é o Sistema Mineiro de Administração Escolar. Além disso, cuida da matrícula, cuida da transferência dos alunos, de documentação de aluno, da documentação de professor, concessão de benefícios, olha, toda a parte administrativa da escola, fundamental importância o ATB. E também não poderíamos deixar de citar aqui o ATB também, que ajuda na prestação de contas, que é chamado de ATB financeiro, mas que não pode falar ATB financeiro, mas que existe ATB financeiro, tá pessoal? Auxiliar do diretor, que normalmente faz as compras, cuida de prestação de contas, todas as finanças, mantém a escola funcionando administrativamente e financeiramente. Importante deixar claro também que nesta função de contratação nós também temos os analistas da educação, psicólogos, fisioterapeutas, toda essa função é administrativa. Outra função importante também é a convocação do quadro de magistério. Lembrando que magistério nós estamos nos referindo a três funções importantes. Professor da educação básica, inclui-se aí professores de todas as funções, o professor especial, o professor do campo, o professor quilombola, o professor dos anos regulares, do ensino médio, o professor do eventual, o professor regente de aulas, que ministra conteúdos disciplinares, o professor regente de turma, que trabalha com o primeiro ao quinto ano, o professor de biblioteca e o professor de apoio, né, aos alunos com necessidades especiais. Bom, todo esse campo PEUB, nós vamos falar um pouquinho sobre essa resolução. Além disso, sobre inspeção escolar e o supervisor pedagógico, vale a pena acompanhar esse vídeo até o final. Antes, eu vou pedir para que você faça a sua inscrição no canal de educação, deixe um like e compartilhe o vídeo com todo mundo. Na tela para você! Bom, estamos iniciando aqui o vídeo, né? Agora tratando sobre a resolução 4693 de 7 de janeiro de 2022. Como eu mesmo disse, essa resolução ela vai estabelecer critérios e definir também os procedimentos tanto para contratação de servidores para trabalhar no quadro administrativo, quanto para convocação para trabalhar no quadro de magistério. Nós temos aqui na seção 1, ela é totalmente dedicada ao pessoal administrativo e eu vou passar rápido aqui porque as informações que eu tenho, elas são importantes. Primeira coisa, no artigo 4º está falando que essa contratação, ela é por tempo determinado. No artigo 5º fala da continuidade e vigência dos contratos. Todo mundo sabe o que aconteceu, os contratos foram prorrogados, cargos vagos foram prorrogados, né? Até completar 365 dias. Então, se um servidor, por exemplo, foi contratado no dia 4/3/2021, vocês lembram que ano passado, o ano letivo começou exatamente em março, né? Então, nesse caso, nós tivemos aí contratos que começaram no dia 4/5, 4/3, 5/3, e vamos supor aqui que um candidato tenha iniciado o seu contrato no dia 5/3/2021. Ele teve seu contrato prorrogado até um dia antes da data inicial do seu contrato em 2021. Portanto, se começou no dia 5/3/2021, ele teve seu contrato prorrogado até 4/3/2022. O que vai acontecer a partir daí, gente? Eu não sei, né? Mas aqui está aí o artigo 5º totalmente dedicado a essa situação. Está falando aí, ó, continuidade de vigência dos contratos de 2021 e em conformidade com o Comporta. Comporta, se vocês não sabem, é aquele instrumento que define o quantitativo de RH de recursos humanos que uma instituição possui. Pode ser uma superintendência regional de ensino,
pode ser também uma instituição escolar. Portanto, pessoal, ele é mais usado para instituição de ensino. Ali você define a quantidade de ATBs que você vai trabalhar na secretaria, a quantidade de ASBs que vai trabalhar na escola e, obviamente, outras situações também, como, por exemplo, professor eventual, uso de biblioteca, supervisor, que a escola eventualmente tem direito, vice-diretores. Vamos passar aqui porque nós temos mais informações importantes para todos vocês. Esses contratos no artigo 6º estão falando aqui que os contratos temporários serão firmados por carreira e terão vigência de 365 dias a contar do início do contrato, e o contratado receberá a remuneração durante o período de exercício estabelecido no quadro informativo. O que é quadro informativo, Tancredo? É praticamente a sua folha de contrato. Nós temos um termo de contrato que vai sair, onde vai estar lá todos os seus dados pessoais e todas as informações do seu contrato, né, ou da sua convocação, no caso do professor que também possui esse termo, né, esse termo contratual. E você também tem o QI. Esse quadro informativo é um quadro geral onde tem informações como MASP, informações sobre início do contrato, término, natureza, várias informações importantes, se é substituição, se é cargo vago. Tudo isso encontra-se no QI. A gente resume dizendo QI, quadro informativo. No parágrafo 1º aqui, ainda tratando sobre o pessoal administrativo, lembrando que eu estou falando de ATB, ASB e analista de educação, essa primeira parte da resolução é dedicada ao quadro administrativo. Está falando aqui, ó, no ato da efetivação da contratação, então o pessoal vai efetivar a contratação, deverão ser obrigatoriamente impressas e assinadas pelo contratante. Quem que é o contratante? É o diretor da escola ou o coordenador de unidade de ensino, né? E aí nós temos também o contratado temporário e inspetor escolar, no caso aí, que vai estar sendo contratado, né? O inspetor também tem que assinar esse documento em 2 vias. Todo o QI é assinado pelo inspetor, pelo diretor, pelo coordenador da escola e pelo contratado, devendo a primeira via do contrato ser arquivada na pasta funcional. A segunda você entrega aí para o contratado. Isso é bem tranquilo, vamos passar aqui. Temos mais informações aqui, mas vamos lá no artigo 8º, porque aí nós vamos agora definir qual que é o grupo que pertence, né, ao quadro administrativo. Nós temos aqui no item 1, inciso 1, analista da educação básica, como eu falei, assistente social, fisioterapeuta, vou marcar todos aqui, né? Um fonoaudiólogo, psicólogo, terapeuta ocupacional para atendimento nas unidades de rede estadual de ensino e educação especial. Lembrando que no quadro administrativo, o analista da educação é para atendimento à educação especial. Além disso, nós temos o assistente técnico de educação básica, o ATB, e o ASB, né? 2 funções importantíssimas e com salário extremamente baixo na educação, grifo meu aqui, tá, pessoal? Uma observação. No artigo 9º está dizendo o seguinte, que a listagem classificatória definitiva dos candidatos inscritos por município e os critérios estabelecidos pela Resolução 4682 deverão ser rigorosamente obedecidos. Aí eu vou contratar o meu amigo porque ele está na lista de classificação, mas a classificação dele não é boa não, mas eu vou contratar ele porque ele está lá, ele fez inscrição. Negativo. Você vai respeitar rigorosamente a listagem classificatória definitiva dos candidatos inscritos. No artigo 10 aqui, está falando assim, ó, para as contratações temporárias que ocorrerem de modo presencial, nós sabemos que nós vamos ter 2 tipos de designação. Nós vamos ter uma designação presencial e nós vamos ter também uma designação online, do jeito que aconteceu no ano passado. Tancredo, eu nunca participei desse processo de convocação, acabei de formar e agora vou começar a participar. Então, espera aí, calma, que nós vamos explicar para vocês o passo a passo, como que vai ser esse procedimento, né, para entrar no Estado, para entrar numa instituição de ensino, para começar a trabalhar na rede estadual. Vamos devagar, mas nós temos 2 tipos de procedimentos, de processos para você entrar no Estado. Um é uma designação, uma convocação ou contratação que acontece de maneira presencial, vai até a instituição de ensino, ali todas as pessoas encontram-se num determinado ambiente e ali acontece a contratação pela classificação, como diz aqui o artigo 9º da resolução.
pela listagem classificatória, né? E obviamente respeitado ali também a documentação, uma série de documentos que são exigidos no processo, que eu vou apresentar para vocês também daqui a pouco. Nessa resolução fala sobre isso, então espera aí que eu vou passar para vocês. Respeitados aqui os termos do artigo 9º, nós temos então que fazer a designação presencial ou online. O online também é o sistema em que você vai preencher ali os dados, você vai ser chamado, vai receber um e-mail, nesse e-mail você vai comparecer à instituição de ensino, preencher o que se pede para ser convocado ou contratado. Vamos seguir com o vídeo aqui, para não ficar grande demais, mas tá aqui, ó. Para as contratações temporárias que ocorrerem de modo presencial, a direção da unidade de ensino deverá cadastrar no SISADP todas as vagas ainda não assumidas por servidores efetivos ou estabilizados. E a vaga reservada à gestante, né, servidora gestante, para a função de AEB, analista ATB, o atendente da secretaria, e o ASB, auxiliar de serviço de educação básica, quando for o caso, observando os limites do comporta e a real necessidade, devendo também, aí tem outras situações aí que o diretor tem que fazer, tem que justificar o motivo, especificar o período de contratação temporária e o horário de trabalho, isso tudo vem lá direitinho, tá, pessoal? E aí a gente vai passando aí mais informações para vocês. Em caso de substituição, identificar o titular afastado, informar o prazo de afastamento, observar o prazo mínimo permitido para contratação temporária para as funções de... Vamos falar sobre isso agora? Essa questão do prazo mínimo é importantíssima, porque nós temos aqui, para contratar analista da educação básica, respeitar um prazo de 30 dias. Ou seja, se a pessoa que é analista, se ela pegar, olha para vocês verem, uma licença de 25 dias, não gera substituto. Porque o prazo mínimo permitido para contratação temporária é 30 dias para analista. Para o ATB, se ele pegar licença de 10, 12, 14 dias, ele não tem direito, até 15 dias. Ele não tem direito a um substituto. E o ASB, 15 dias também. Exceto, aí no caso do ASB, quando a unidade de ensino tiver apenas um ASB em cada turno. Hipótese em que a substituição será por prazo, qualquer prazo. É óbvio, né? Se tiver um só e um entrou de licença ali de 5, 10, 15 dias, aí não tem jeito. Mas no caso das instituições regulares, que tem um número maior de ASB e ATB, o prazo é esse aí. Então, 30 dias para analista de educação básica, 15 dias para ATB e 15 dias para ASB. Vamos seguir com o vídeo aqui. No parágrafo 2º, está dizendo o seguinte: somente ocorrerá contratação temporária para substituição aos servidores afastados em férias regulamentares no período integral de 25 dias úteis. Então, se você der férias para o servidor, esse é o meu entendimento, menos do que 25 dias, não terá direito à contratação temporária. Mas se tiver 25 dias úteis, que é o quadro administrativo, período de férias são 25 dias úteis, aí nesse caso gera um substituto. Ok, está pacificada essa questão da substituição de ASB, porque nós sabemos que essa vigência de contratos aí, essa prorrogação, ela se deu em função desse direito, né, dos ASBs e os ATBs terem as férias garantidas aí. O pessoal do magistério é diferente, que tem direito às férias de janeiro, então está regulamentado. Vamos seguir aqui no artigo 12, nós já vamos chegar daqui a pouquinho no convocado, ou seja, no professor, no inspetor e também no especialista da educação. No artigo 12 está falando que o horário de trabalho do contratado temporário para as funções de ATB e ASB é determinado pela direção da escola. Para atender quem, gente? A unidade de ensino. Então, quem define o horário que você vai trabalhar como ASB ou como ATB na instituição de ensino é o diretor da escola. Tá tranquilo? Tá discutido? Vamos seguir com o vídeo. Muitos perguntam assim: Tancredo, antigamente falava designação. Que negócio é esse de convocação? Tá aí na tela para você. Convocação é o chamamento em caráter excepcional e temporário de pessoa pertencente ou não ao quadro do magistério para exercer excepcionalmente 3 situações: professor de educação básica, especialista da educação e analista educacional, também chamado de inspetor escolar, com essa sigla aí. Agora vamos voltar no item 1 aqui, que é o professor de educação básica, que é o regente de turmas e o regente de aulas. Regente de turma é quem trabalha com o 1º ao 5º ano, é professor eventual, é professor de uso de biblioteca, trabalha na biblioteca, e tem o regente de aulas, que trabalha do 6º ao 9º ano e também o ensino médio. Então, basicamente,
Essa que é a situação. Vamos passar aqui rapidamente, porque eu marquei os pontos mais importantes e o vídeo agora vai correr um pouco. Vamos lá, pessoal. Olha, a convocação ela somente será permitida nas seguintes hipóteses. Olha as situações em que se justifica a convocação do servidor. 3 situações: função em substituição, para substituir servidor do quadro efetivo que está licenciado, está afastado, está de LIP, está de qualquer coisa. Né, pessoal? Aí, ó, licença maternidade, paternidade, licença galo nojo de casamento, tá, pessoal? E outros afastamentos previstos em lei ou por determinação judicial. Às vezes o servidor toma um balão no estado, às vezes ele é punido, é penalizado. Então, nesse caso, gera um substituto sendo professor. Agora, também tem função em cargo vago. FCV, vacância de cargo efetivo, prevista nas hipóteses do artigo 103 da Lei 869, enquanto não for realizado concurso público e até a efetiva entrada em exercício de servidor nomeado. Nesse caso, pessoal, é óbvio que o importante, né, seria se houvesse concurso todo ano e tivesse sempre essa prerrogativa de chamar e nomear, né? Mas infelizmente não acontece, lamentavelmente não acontece. É uma característica de todos os governos, né? Mas no item 2, então, para cargo vago, justifica-se a hipótese aí do concurso público. Justifica-se e é constitucional, né? Porque para trabalhar realmente como funcionário público, existe essa hipótese prevista na Constituição, no artigo 37 do concurso público chamamento, e inclusive está essa demanda no Supremo Tribunal Federal. Fiz um vídeo recentemente falando sobre isso, né? Nós temos aí o Procurador-Geral da União, Augusto Aras, que protocolou mais uma vez no Supremo Tribunal Federal um questionamento sobre esse processo de convocação que acontece em Minas Gerais ad eterno, né? Não se resolve o problema do concurso público, nós tivemos problemas com professores da UENG e outras instituições também, e muito especialmente na rede básica, na rede de ensino básica. E temos uma outra função, que é a função autônoma, que é para atribuição dispensável e provisória, cuja falta possa acarretar prejuízo à oferta do serviço de educação básica, mas que não configurem exercícios de funções inerentes ao cargo público efetivo ou não justifiquem a sua criação. Agora tem uma informação importante aqui, que está falando no artigo 15 e no 16. Primeiro, sobre a lista de classificação. Tem que respeitar, assim como no quadro administrativo, a lista de classificação do processo de convocação. Então, a prioridade é a classificação. A prioridade eu vou ler daqui a pouco para vocês, que é um artigo mais para frente. Agora, no parágrafo único, ele fala que as vagas que não foram atribuídas, elas serão disponibilizadas no processo de convocação. É importante deixar isso claro para vocês. Mas vamos falar agora com vocês, pessoal, sobre o prazo mínimo para se contratar um substituto ou contratar um professor para atuar nas escolas estaduais ou na Superintendência Regional de Ensino. Vamos falar um pouco sobre isso aí, tá? Professor pode ser qualquer prazo. Então, se o professor pegou licença de 10 dias, 15, 5 dias, você gera um substituto, entre aspas. Porque nos anos iniciais do ensino fundamental, existe o professor eventual, aquele professor que está lá para substituir professor faltoso. Se ele já estiver na sala de aula substituindo um professor que ficou de licença por alguma razão, aí nesse caso gera substituto a qualquer tempo. Mas se ele estiver disponível lá na escola e não estiver substituindo ninguém, e aí um professor entrou de licença por até 10 dias, caso ele não gera um substituto, porque o professor eventual já está lá para substituí-lo, né? Até 10 dias, então, nesse caso, não se contrata para regente de turma. Agora, se ele já estiver sendo aproveitado, é outra história, como eu mesmo falei. Acho que ficou claro isso para vocês. Agora, em relação a regente de aulas, né, ou ensino médio, anos finais de ensino fundamental, qualquer tempo. Na prática, normalmente 2, 3 dias não se contrata, porque demora demais para autorizar a vaga, e infelizmente o processo não é assim. Devia ter um formato, né, mais efetivo, eficiente, para poder gerar substituto para 1 dia ou 2, mas infelizmente não funciona assim, e normalmente o aluno continua sendo prejudicado nesse 1, 2, 3 dias, porque ninguém contrata professor para substituir 1 ou 2 dias de aula, até 3, tá? Normalmente, às vezes, até 5 dias fica sem professor, o supervisor que devia estar trabalhando no pedagógico, ele vai para a sala de aula, e aí, lamentavelmente, isso é um problema que não se resolve. Então, essa história de professor de educação básica para atuar no docente por qualquer prazo, isso não existe, tá, pessoal? Mas tá aí, tá dita a legislação para vocês.
No caso de PEUB são 15 dias, então se ele tirou licença de 15 dias para cima aí não tem problema, você pode gerar um substituto. No caso do inspetor de escola, 30 dias também. Vamos falar agora sobre a seção 3, que é o processo de contratação temporária e convocação. Para isso eu quero chamar a sua atenção nesta leitura do artigo 19, que é importantíssimo. Ela fala assim, ó, nenhuma contratação temporária ou convocação. Lembra que agora nós estamos falando em contratação e convocação, ou seja, agora a gente está falando para todo mundo, tá, pessoal? Então agora entra tanto para o ATB, ASB, o analista de educação, quanto para o professor, especialista e o inspetor escolar, tá? Vamos lá então, nenhuma contratação / convocação, professor, poderá ser processada sem a prévia autorização da Secretaria de Estado de Educação no sistema SIS-ADP. Lá você pede a vaga, eles autorizam, depois que a vaga estiver autorizada, você gera o edital. Esse edital é online, ele tem que ser disponibilizado nesse endereço que está aparecendo na tela para você nesse momento. Então, como é que você vai ficar sabendo que está tendo vaga na rede estadual de ensino? Através desse site, em qualquer parte do Brasil, tá? De Minas Gerais, qualquer lugar que você tiver, até no mundo inteiro que tiver. Vê lá na China, se você acessar lá controle4pessoal.educação.mg/divulgação, você vai ter acesso às vagas disponibilizadas em todas as escolas estaduais, nas 253 municípios em toda Minas Gerais. Tá, pessoal? Então, isso é importante passar essa informação para todos vocês. E lembrando que o gestor escolar, ele deve publicar essa vaga, publicizar essa vaga 24 horas antes do processo de convocação ou contratação. Então você vai fazer a contratação ou convocação, tem que respeitar um prazo de 24 horas. Ah, essa vaga pintou hoje, 10 horas da manhã. O diretor, ele designou 8 horas da manhã do outro dia. Olha, então tá errado, ele não cumpriu as 24 horas. Se você divulgou a vaga 10 horas da manhã, você só pode designar a partir de 10 horas da manhã do outro dia. Se respeitado as 24 horas, tá, pessoal? Então, muito cuidado com isso aí, tá? Presta atenção nessa informação importantíssima. Estou encerrando aqui, pessoal, esse vídeo, mas já estou começando a gravar o segundo vídeo, a segunda parte desse vídeo, que é o artigo 23 da resolução, que vai falar sobre o quê? Presta atenção no que eu vou dizer, pessoal. A ordem de prioridade no processo de convocação e contratação de servidores. Não perca o próximo vídeo. Um grande abraço para vocês, fiquem em paz e que Deus abençoe. Até daqui a pouco.